Ah, como é bom estar com você, convidando você para ficarmos aqui na nossa salinha, para vir fazer parte da nossa salinha, para podermos bater um papo muito gostoso, muito especial. Nós vamos falar de maternidade e conflitos familiares. Olha só que tema bacana. Não é fácil não, né? Ah, é isso aí. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E sábado às 19 horas estaremos aqui, ó, juntinhos, reconstruindo suas emoções. Tudo de bom. É isso aí. Então, não esqueça de acessar a nossa playlist. Tem temas muito envolventes, tem temas profundos, e são temas esclarecedores. Vale a pena. Nossa playlist lá no YouTube. E qual é o seu conflito? Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Nos envie a sua mensagem, nos conte. Podemos utilizar um pseudônimo. Pode ficar tranquila, vai valer a pena. Então, é isso aí. Hoje nós temos aqui uma convidada que já é conhecida de vocês, que vem na nossa salinha como especialista para ajudar a trabalhar, a reconstruir a emoção da pessoa que nos envia mensagem, que é Jane Angelice, terapeuta, e vamos aqui bater um papo. Seja bem-vinda novamente, Jane. Obrigada, Iraci. É sempre muito bom estarmos aqui, conversarmos, vermos, né, que as pessoas vivem experiências que podem ser semelhantes a de outras e a gente pode contribuir de alguma maneira, não é? Com certeza, com certeza. Hoje nós vamos trazer o relato de uma moça de João Pessoa e o pseudônimo dela é Júlia. E ela diz assim, que ela trabalhava, ela é casada, trabalhava, tinha uma vida boa, dinâmica, enfim, ela com o marido viviam muito bem, mas chegou o momento de ter um filho. Então, o marido pediu que ela parasse de trabalhar e que ele ia ser o mantenedor da casa. E ela teve a gravidez, tudo trabalhando, mas depois ela parou de trabalhar no nascimento do filho. Acontece que ela teve depressão pós-parto. E então ela não tinha ânimo para cuidar da criança, para fazer as coisas. Então, a mãe e a sogra, que são pessoas extremamente controladoras, se abancaram dentro da sua casa. Elas cuidam do bebê e só levam o bebê para ela mamar, para dar de mamar, mais nada. Então, elas que arrumam tudo em casa, elas que mudam as coisas de lugar, enfeita, desenfeita, dá ordem para a menina que trabalha ali, enfim. Elas assumiram a casa do casal. E ela está se sentindo péssima, porque ela não sai da cama, não tem graça à vida, não tem motivação nenhuma, nem com o marido, nem com a criança, nem com a casa, e a casa dela tornou-se um ambiente de controle total das duas mães, da mãe e da sogra. Então, ela nos pede ajuda. Complicadinho, né, Jane? É complicadinho porque a maternidade é uma coisa bastante idealizada. Uhum.
Se ela, mesmo que ela seja uma maternidade programada, ela pode trazer diferenças, ela pode trazer muita transformação na vida do casal após o nascimento da criança. Quando uma criança nasce, toda a dinâmica do relacionamento do casal fica alterada. Com certeza, porque você para de ser mulher por alguns instantes e se concentra na novidade, em ser mãe. E dependendo da criança, a criança tem aqueles momentos assim que nasce que ele não tem muito horário, ele demanda muito da mãe. Com certeza. E a criança, principalmente se é uma criança primeira, ou seja, é o primeiro filho Que é daquele no caso casal, dela. que é o caso dela, não é? Então, uma criança que chega pela primeira vez para pais inexperientes, para uma mãe jovem que trabalhava e, de repente, se vê ali com aquela criança, uma vida que ela entende que precisa dar conta, inteiramente responsável, e ela fica sem saber o que fazer com aquela criança. Exatamente. No que ela fica sem saber o que fazer, esse marido entende que a solução, além de dar o suporte financeiro que ele consegue dar, ele pode dar esse suporte financeiro, mas tanto a mãe dela como a mãe dele entendem que precisam ir para a casa dela porque ela não consegue cuidar da criança, o que efetivamente está acontecendo. Porque quando uma mãe tem depressão pós-parto, a depender do grau em que essa depressão Sim. acontece, ela não consegue sequer olhar para aquela criança. Ela não consegue, muitas vezes, receber aquela criança como filho, Exatamente. mas como um estorvo que chega. É alguém que veio ali e mudou a vida dela completamente, desestruturou. Dependendo do grau, transtorna a vida Sim. do casal, a vida da pessoa em si. Ela entende, de uma forma equivocada, mas no nível psíquico, ela entende que já não é mais quem ela era, ela perde a própria identidade. Com certeza. E numa situação em que chegam duas mulheres ditas mais experientes, certamente são, mas que, pelo relato, não apresentam uma sensibilidade para lidar com aquela situação, considerando que é nova para elas também. Que provavelmente ficam disputando a casa. Se elas têm perfis controladores. Aquela situação que muitas vezes a gente assume de dono da verdade. Eu sei. Você sabe, mas eu sei mais que você. E pode inclusive acontecer, ela é minha filha, então eu assumo. E vice-versa. É a casa do meu filho, então eu assumo. E aí essa jovem fica no meio dessa situação, além de ter essa questão psíquica atormentando, porque é um tormento, depressão. Ao mesmo tempo em que ela rejeita, ela sente culpa pela própria rejeição. Sim. Ela rejeita a criança porque ela não está conseguindo lidar com aquela situação e, simultaneamente, ela se sente culpada por não estar cuidando do filho. E nem sendo esposa. Dando Também conta não. do marido, porque ela parou ali. Ela não consegue ser dona da casa, ela não consegue ser esposa, ela não consegue assumir esse papel que é o papel da mãe, que, como eu estava dizendo antes, muitas vezes é idealizado. Idealizado no sentido de ser romantizado. Porque papel de mãe não pode substituir papel de esposa. Porque existem pessoas que, quando se tornam mãe, esquecem que são esposas, que têm um relacionamento, que têm
alguém ali e que tem que alimentar aquele relacionamento e deixa de ser esposa somente para ser mãe. Aí afunda qualquer casamento. Acontece, são duas polaridades. Acontece a situação da mulher que entende que a vida dela, a partir do nascimento do filho, é só o filho. Não existem outros papéis a serem executados, Sim. como existe aquela mulher que esquece do filho para ser sua esposa. Nem lá e nem cá. E esse equilíbrio, quando a criança nasce, quando ela é pequenininha, ela é primeiro associada a essa tristeza, a essa depressão, fica bastante desafiador. Então, primeira sugestão, importante buscar ajuda quando a gente não está sozinho conseguindo resolver essa situação. De maneira geral, a Ela gente não precisa, consegue, não ela é, tem que Iraci? ter um apoio ali, uma pessoa, um apoio não é quem fique correndo atrás do bebê, trocando fralda, dando banho, limpando a casa, não é isso. É alguém que apoie ela a se levantar. Estou dizendo até no sentido terapêutico mesmo. Sim, De uma exatamente. pessoa que possa dar sustentação não é a melhor palavra, mas que possa, junto com ela, encontrar um caminho de transformação. Perfeitamente. Sozinho, muitas vezes, a gente não consegue fazer esse movimento. É a criança e precisa ter muita força para dizer não para a mãe, para dizer não para a sogra, não preciso mais da ajuda de vocês. É uma posição que nem sempre a gente consegue ter, principalmente quando nós somos jovens. Sim. Depois que a gente amadurece um pouco mais, talvez a gente consiga, e não quer dizer que sim. Com certeza. E quando a pessoa a mulher tem depressão pós-parto, ela, além daquilo que você falou já, né, ela sente culpa, ela sente uma insatisfação da vida, deixou de ser esposa, deixou de ser aquela profissional dinâmica que ela era, não está conseguindo ser mãe, não está conseguindo ser a dona da casa. A pessoa começa a murchar ali, né? E Perfeito. começa a rejeitar a vida. É bom a gente colocar isso bem claro, principalmente agora que estamos no Setembro Amarelo, né? A pessoa começa a rejeitar, a não querer mais viver, porque todo aquele ambiente, aquele panorama se mudou e tem gente demais transitando na minha vida e eu parada na vida. E ela começa a perguntar quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? Para que a minha vida serve? E ela usa uma expressão no relato dela, se eu me lembro bem, que ela diz: eu estou me sentindo uma vaca leiteira. Porque a criança só vai para o colo dela para ela amamentar. Para né? amamentar. As mães mais velhas, ou seja, a mãe dela e mãe sogra, também se sentiram, talvez na melhor das intenções, não é que as pessoas façam isso para prejudicar ou de forma proposital. Elas entenderam que elas é que iriam cuidar desse bebê, porque a mãe não tinha condição. A Como mãe elas não tem condição, a gente vai assumir a casa, o filho e tudo daqui para frente. Como o elas filho, o têm? genro, a criança. Como elas não têm leite, que se tivessem possivelmente também dariam. Com certeza, né? Mas como elas não têm o leite, elas levam a criança é amamentada, a partir dali é retirada. E a mulher fica ali, aquela jovem fica ali, sem saber o que fazer da própria vida. Não tem nem aquele momento de convívio com a criança, que é tão necessário. Tanto para ela quanto para a criança, mesmo ela estando em depressão. Muito necessário. É possível, vai criando se ela já está percebendo se sentindo esse desconforto diante da presença da mãe e da sogra que estão exagerando nesse cuidado, porque apoio ela precisou e precisa. Uma coisa é apoiar, outra é tomar conta do espaço. Em algum momento também entender o que pode acontecer, e nos parece que aconteceu, você não sabe nada, você está doente.
Você está doente, você não sabe como cuidar dessa criança. Então, E aquela situação, reduz fique ali, isso. se cure, que do resto a gente toma conta. E aí Não reduz a dá, presença daquela mãe, desqualifica com uma mãe que já certeza. está em depressão, insegura, se sente também desqualificada, desvalorizada. E isso traz o quê? Baixa autoestima, traz autodesvalorização. Afinal, ela era uma jovem que trabalhava e ela parou de trabalhar. Uhum. Não é uma escolha fácil. A gente sabe que é muito importante a presença materna, pelo menos até os 2 anos de idade dessa criança. Mas depende de como essa presença acontece. É possível que uma mãe que tem uma atividade externa dê mais qualidade a essa relação quando está presente do que a Sim. mãe que está em tempo integral. É preciso Sim. olhar para isso. Uma mãe que não está, é bom dizer, não, ela não é doente, ela está Ela doente. está temporariamente Isso. com uma dor psíquica. Uma dor psíquica que pode estar impossibilitando, em maior ou menor grau, essa autonomia. Uhum. Autonomia para cuidar da própria casa, para cuidar da família. Quando eu falo família, marido e filho, Sim. para cuidar da família, para assumir com responsabilidade, dizendo para as pessoas do seu entorno: eu posso, Perfeitamente. eu tenho essa condição. Eu vou cuidar do meu filho, vou cuidar da minha casa e vou continuar a minha relação com o meu marido. É tudo muito novo, eu estou aprendendo, eu vou errar e vou aprender, porque ninguém nasceu sabendo. Então, a gente, quando está mais velho e está lidando com uma jovem, seja filho, seja nora, não importa qual é, muito nesse caso, qual é a relação, se a gente chega perto dessa jovem e diz: eu sei de tudo, você não sabe de nada, porque eu já vivi isso e você não viveu, eu estou impossibilitando a caminhada dessa jovem, o aprendizado dela. Com certeza. E de uma forma até dura, interferindo no relacionamento do casal. Porque quando chega em casa, ele vai olhar a criança, vai dar atenção para a criança, vai se relacionar com a mãe, com a sogra, vai ouvir, vai nananã, nananã, e a esposa lá de lado. Eu também, uma outra situação que pode estar acontecendo, quando ele está sozinho com a esposa, vai ouvir as lamentações e as queixas. Uhum. E aí fica também este moço, esse jovem, sem saber o que fazer. Eu entendo, eu vejo que a minha esposa precisa de ajuda, estava precisando de ajuda. Eu estou Exatamente. vendo que a minha mãe, ou seja, a mãe dele, sogra da jovem, e a sogra, mãe dela, estão interferindo e aborrecendo. Mas como é que ele se sente seguro também para dizer que você pode sozinha assumir, se ela antes mostrou insegurança e mostrou essa tristeza diante do quadro, porque é uma Exato. tristeza profunda. Com Então, certeza. não é verdade, Iraci? Conflituosa demais, cheia de culpa e dolorosa, porque dói muito. E ela só consegue alavancar isso, mudar isso, com uma ajuda de uma terapeuta que vem Sim, ali, ela sim, tem que ir lá mergulhar para mexer naquela dor dela, exatamente. porque a depressão pós-parto é algo que desencadeia como um estupim em determinado momento que a criança nasce. E se não cuidar, pode agravar, e isso vai se prolongando e essa relação vai ficando cada vez mais difícil, nesse conflito de emoções que eu rejeito e quero, eu rejeito, mas me culpo, e esse quadro vira um ciclo vicioso. E outra coisa, ela como mãe, ela está fazendo o melhor que ela pode no momento em que ela precisa de sustentação, É isso de mesmo. apoio ali. Então, ela está fazendo o melhor que ela pode, ela está amamentando. Ela poderia falar não
eu não Nem isso eu vou quero, fazer. tenho rejeição, não quero, não vou amamentar. Mas não, ela está amamentando, né? Mesmo com dor, mesmo sofrendo naquele momento e olhando provavelmente aquele bebê, aquela criança e falando: meu Deus, essa criança veio aqui para mudar toda a minha vida, desestruturou minha vida, tive que parar de trabalhar, tive que tudo que eu gostava de fazer e encheu minha casa de gente, porque mãe e sogra ali, imagina o tumulto que tá. Provavelmente despertando e disputando espaço ali dentro, né? E se ela está vendo isso, se ela mandou essa mensagem, isso É, pode indicar ela está buscando ajuda, que ela está buscando um caminho de cura. sim. Pode indicar. Ela não é explícita quanto à busca de um atendimento terapêutico. Pode ser até que ela já esteja fazendo. A gente não tem essa informação no relato. Sim, é. Mas só de encaminhar essa história, isso pode indicar para nós que ela está tomando consciência da própria situação, tomando consciência daquilo que ela está vivendo e está querendo mudar, buscar um caminho Ela não diferente. está aceitando, ela não está acomodada dentro da depressão, falando: olha só, eu estou em depressão, deixa aí, quero saber, tá cheio de gente tomando conta da criança, aí, sabe? Ela não está fazendo isso, ela está Exato. buscando sim um apoio, uma ajuda, né? Então, ela sente ali vontade de assumir a vida dela, se sente impedida pela dor, pela depressão, sem dúvida nenhuma, né? Ela não está lavando as mãos também, porque ela podia falar: ai, tira a criança, eu Existem tiro alguns o leite, levo o leite lá para a criança, e eu não Existem quero alguns saber. graus de depressão pós-parto que sim, a mãe Sim, sequer se aproxima da criança. E não é isso que está acontecendo nesse momento, pelo menos não no relato dela. O que significa dizer? Ela não está satisfeita com o papel de uma simples amamentadora. Ela não quer ser apenas uma vaca leiteira. Aproveitando a exatamente. expressão, né? E a situação ali de você ter duas pessoas mexendo na tua casa, dando ordem para sua funcionária e mudando isso, e mudando as coisas de lugar e arrumando, desarrumando, enfeitando, fazendo e acontece, ou seja, modificando aquele seu espaço que a nossa casa, o nosso espaço, ele é o nosso santuário. Certamente. Então, vem alguém ali e fica mudando tudo de lugar. Peraí, não põe a mão na casa. Além de mudar tudo de lugar. Mantenha-se em limpar e ajudar a cuidar do bebê, nada mais. Além de mudar tudo de lugar, me ocorre que se houver uma disputa entre essas duas mulheres, uma diz A para essa jovem e a outra vai dizer B. Sim. E ela E está ela no vai meio de um tiroteio ali. ficar no meio desse tiroteio, no meio desse conflito que se estabeleceu entre essas duas mulheres que, de alguma forma, por algum motivo, entenderam que podem ocupar um espaço que não é o delas. Isso se ela tiver uma boa relação, uma relação natural, tanto com a mãe quanto com a sogra. Porque se ela tiver ali algum desajuste Já já na anterior, né? relação com a mãe ou com a sogra, ela diz que as duas são controladoras, mas se ela tem aquela rusguinha, né, aquela desavença tal, que fica já meio estranho e começa a ficar de longe, e de repente, ou com a mãe, ou com a sogra, ou com as duas, porque às vezes não tem um bom relacionamento com a mãe. Não é porque você não quer ter um bom relacionamento com a mãe, é porque cada uma tem uma maneira de viver, enfim, tem conflitos ali que envolvem as duas, né? Mas imagina se essas duas, se ela já tem uma dificuldade de relacionamento com essas pessoas, e aí essas pessoas
passam a viver dentro da sua casa, tomando conta da sua vida, do seu marido, do seu filho e de todas as suas coisas e modificando toda a estrutura da sua vida. Às vezes, você se sente tipo assim, olha só, fica todo mundo aí com tudo isso, que eu tô fora, tô saindo, tá? Tô indo embora. Uhum. Porque é a sensação que dá, eu quero sair do meio daquela confusão. Me ocorre, sabe, Iraci, que quando a gente está casado, quer dizer, num casamento, existe o homem, a mulher e a conjugalidade. São 3 entidades. Sim, E a conjugalidade fica muito comprometida de forma natural, ou pode ficar muito comprometida de forma natural, quando nasce uma primeira criança. Porque está todo mundo aprendendo com aquela experiência. sim, Se começa a ter muita interferência externa, isso tende a complicar essa experiência. exato. É claro que a gente entende, porque isso veio no relato, que ela. Estou entendendo que ela foi diagnosticada com a Foi, depressão pós-parto, né? sim. A gente está entendendo que teve esse diagnóstico. Às vezes é o próprio ginecologista que tá Uhum. vendo e Isso. faz o diagnóstico ali e Ou às tal. vezes o pediatra que está cuidando da criança, enfim, alguém, É, é possível que alguém, um especialista, tenha dado esse diagnóstico, porque para dar um médico. exato, para dar um diagnóstico de depressão pós-parto, porque uma coisa é tristeza que eu posso estar sentindo, mas um diagnóstico de depressão pós-parto é um transtorno. É preciso um diagnóstico especializado para dizer que ele existe, que o transtorno existe. Exato. E a gente está entendendo que sim, porque veio com essa fala. Então, a gente está entendendo que teve esse diagnóstico, Uhum. que pode não estar mais tão agravado, porque é o que nos parece, porque ela está fazendo um movimento para sair. É, Não é fácil, querida, não é. com certeza. É um desafio grande a transformação, porque transforma o corpo. Porque quando nasce uma criança, é transformação de toda a natureza, Nossa, fundamentalmente para a mulher. para a mulher é totalmente avesso. Primeiro que suja uma barriga que você não tinha. De repente, você não tem mais nada dentro daquela barriga, tem um presentinho no seu colo, mas tem pele ali sobrando, tá sobrando coisa que não fazia parte do conteúdo, De né? maneira geral, isso acontece, não é? Os seios ficam enormes, vazando leite, Às vezes tem feridos. feridos, com certeza, e você não tem aquele encantamento da sensualidade que a mulher tem e que ela alimenta, cultiva isso, que é da natureza da mulher desde de muito antes. Exato. Né? Ela deixa de ser namorada para ser esposa e, de repente, ela deixa de ser tanto esposa quanto namorada para ser uma amamentadora. E aí, nesse caso, ela pode ter deixado de ser namorada e esposa na transformação e também não está conseguindo ser a mãe. Exatamente. Ela não está conseguindo ser a mãe que é. A gente estava falando dessa idealização que existe do papel da mãe, que pode muitas vezes preconizada como a 8ª maravilha do mundo, e como espíritas que somos, nós Sim, devemos dizer que é uma bênção poder receber espíritos sob a nossa responsabilidade para ajudá-los na reconstrução da própria jornada, assim como da nossa própria. Mas dentro das questões psicológicas que a gente vive nesse nascimento, é preciso que se valorize, porque, como a gente está falando, muda o corpo, muda a vida, mudou a profissional porque ela deixou de trabalhar, ou seja, eu não sou mais quem eu sou. É preciso ter muita convicção com certeza. para poder renunciar, porque toda escolha pressupõe uma renúncia, Sim, para poder renunciar a papéis que antes ela tinha para trazer com amor, com acolhimento, esse outro papel que é o papel da mãe. e é uma situação, Jane,
inusitada, porque até então, na gravidez, você está curtindo a gravidez, tem um serzinho se formando, você vai curtindo, está formando mãozinha, pezinho agora, cabelinho, olhinho, né? E você vai fazer um enxoval, você vai decorar o quartinho, você vai arrumar para preparar. É um projeto que se está cuidando, né? Você está construindo aquilo, né? Hum. E é muito importante. E quando vai chegando para o final da gravidez, você começa a entrar naquela ansiedade que você não vê a hora que nasce, que carinha será que vai ter? Ai, que gostoso, todo mundo vem visitar aquela coisinha, ver coisa mais fofa, tal. E, de repente, quando nasce, você é impactada com uma depressão pós-parto. Tudo aquilo desapareceu. Uhum. Né? Aquela ansiedade que você tinha para ver aquele bebê, para nascer, não vejo a hora que nasça, de repente nasceu e agora? E para as mulheres que vivem essa depressão, é um sonho que se transforma em pesadelo. Exatamente. Muda a natureza, é como se tudo tivesse ficado, não vou dizer negro, porque nem sempre é, mas fica cinza. Então, aquele universo que poderia ser cor de rosa ou azul, não importa também a cor amarela ou verde, não vai fazer diferença, ele começa a ficar embaçado, porque a mulher já não vê mais graça naquele papel da maternidade, porque ela já não encontra um propósito. A tristeza é tanta, e Sim. quando começa a ter uma interferência externa como a relatada, ela não entende mais o propósito de estar ali, de estar vivendo aquela experiência que a gente diz, né, que é abençoada no olhar doutrinário, espiritual, mas que no psicológico ela ainda não consegue sentir dessa maneira. Como espíritas, nós não sabemos a relação que tem esse espírito mãe, Os envolvidos, né? com esse espírito criança, com esse bebê que está aí. Porque é óbvio que não é por acaso que surgiu, põe ali a sementinha, pronto, acabou, que lindo, né? A cegonha que trouxe, não. Né? A cegonha nem chegou nessas alturas, né? A cegonha voltou correndo da onde ela estava vindo e falou, chega. Existe uma história pretérita, né? Tem. Existe uma biografia de mãe, de filho, de pai, que está compondo aquele grupo naquele momento, não é? Exatamente. E a gente não sabe ali a relação também dessa mãe com aquelas outras duas mães que estão ali. Então, tem também um envolvimento espiritual muito grande, né? Que não é para você acionar e desenvolver a culpa. Ai, será que eu fiz alguma coisa para esse filho, essa criança, e sou culpada, por isso que ele estou sentindo isso, porque ele está me rejeitando. Não, nada, para tudo. Não é para desenvolver a culpa de jeito nenhum, porque não tem do que se culpar. Mas sim que, olha, tem uma história que está envolvendo e, de repente, jogou todo mundo para dentro dessa casa nesse momento. E dentro das próprias possibilidades, aprender com a experiência. Quando a dor está intensa, a gente tem uma percepção de que não está aprendendo. Sim. Porque a dor está tão grande que eu não consigo ver a experiência como uma experiência benéfica. Como uma experiência que vai me levar para o bem no futuro. A partir do momento que a crise começa a ser ultrapassada, que a crise começa a ser vista de uma outra maneira, que na psicoterapia vai encontrando caminhos, vai encontrando memórias que podem estar esquecidas, mas que são acionadas para essa transformação, se começa também a entender que tudo aquilo que se vive pode ser visto como uma bênção. Pode ser visto como uma forma de aprendizado. E isso é muito importante para nós. E provavelmente um momento, mesmo ela estando em depressão, mas dela assumir as rédeas ali, botando limite para as duas controladoras que estão lá.
certamente. Olha só, não quero que mexam em nada, não quero que mudem nada. A casa é minha, eu sou a dona da casa. Ah, mas meu filho é dono da casa. Não, mas eu sou dona do seu filho também. Pronto, acabou. Se é esse o caso. Então, olha, o limite vai até aqui, né? Então, vocês podem ajudar a cuidar do bebê, porém, não podem interferir no andamento da casa e assumir a casa como se fosse de vocês. E quando eu estava falando antes Sou da muito grata, mas Quando eu estava falando antes da conjugalidade, da presença do homem e da mulher nessa história do casal e da sim, conjugalidade, é conseguir estabelecer um canal de comunicação com esse companheiro. exato. Tem momentos que isso é difícil, porque a gente não está conseguindo falar com a gente mesmo, vai falar com o outro. Mas Difícil. a psicoterapia pode ajudar nesse processo também. Uhum. Nesse encontro com você mesma, para que você possa abrir um canal de comunicação com esse marido, com esse companheiro, com esse pai do seu filho, de maneira que você possa colocar de forma clara, sem temer a falta de aceitação, sem temer a falta de acolhimento do outro, porque você vai aprender o caminho do próprio acolhimento, de respeitar a si mesmo. Ok, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Se eu não estou fazendo o melhor é porque eu ainda não consigo, mas amanhã eu vou fazer. Esse amanhã não é literal, né? É amanhã ou depois. Eu vou Uhum. fazer. E você vai encontrar caminhos para dirigir a sua própria vida e poder dirigir a sua vida junto ao pai do seu filho e com o seu filho também. Abrir esse canal de comunicação e você poder dizer para ele: não quero mais continuar como vaca leiteira. Esse é um papel meu que eu amo. Meu filho depende do meu leite para sobreviver, mas não apenas. Com Existem certeza. muitas outras coisas que fazem parte de mim e que eu estou me sentindo como se eu estivesse abrindo mão de quem eu sou. Excluída, né, de tudo. Eu não sou apenas mãe. Com Eu sou certeza. muito mais que isso. E abrir esse canal de comunicação com você mesma, restabelecer a conexão com você, entender os processos, por que que você entrou, qual foi o medo, porque tem um medo ali, né? Tem, Tem um tem. medo forte, porque quando eu entro em depressão, eu posso ter no pano de fundo um medo de olhar para a vida, de encarar aquela criança, de não entender ou ter dificuldade de entender que a responsabilidade é grande para todos nós que tivemos filho um Com dia, né? certeza. Muitas vezes até, o medo de assumir, uma maternidade, e deixar de ser aquela namorada, aquela esposa, aquela profissional, aquela executiva, enfim, eu tô limando várias coisas, botando em stand-by na minha vida para focar a minha concentração das minhas forças e energia todas ali naquele serzinho que está ali. Então, um medo inconsciente pode ter acionado ali, né? E o medo de errar. É, O medo de errar na condução daquela experiência nova. O que que eu vou fazer se eu errar? E se eu não sim, souber fazer? Aí vêm as pessoas e dizem, ok, então você, para não errar, você faz isso, você faz aquilo. Mas chega uma hora que não dá. Fica insuficiente. Não é insuficiente, fica sufocante. fica com certeza. E é um momento, acho, bem propício para ela sentar, conversar com o marido dela, Não? para botar os limites dentro de casa, Exatamente. mesmo em depressão, e assumindo as rédeas da vida dela, né? Falar. Fala Falar. dela. É. Sem medo. Falar do que ela está sentindo. Ter dificuldades, ter fragilidades, faz parte da vida. Faz parte. A gente fragiliza hoje para se fortalecer amanhã. Como diz Joana de Ângeles, quem nunca, não? Quem nunca? Quem não teve depressão se prepara porque um dia vai ter, quem tá vai sair dela e assim a gente vai vivendo.
Quem não teve medo é porque negou, porque todo mundo tem medo. Quem não Sim. teve culpa diz que não tem culpa, também está negando, porque todos de alguma forma vivemos a culpa. É isso mesmo. Jane, em uma palavra, uma emoção para a Júlia reconstruir. Eu diria que a autonomia é uma boa emoção para ela. Ela se Exato. sentir fortalecida para assumir a própria vida. Assumir a vida dela primeiro, para poder cuidar da vida do outro. Exatamente. Muito bom, muito bom. Jane, muito bom ter você aqui novamente. É muito que bom Muito obrigada pela sua presença e com certeza Eu que virá muitas agradeço. outras vezes. Que bom. Virei com muita alegria. Obrigada, muita paz. Após todas essas conversas que nós tivemos, Júlia, a respeito da sua depressão pós-parto, de todo esse conflito familiar, num momento tão importante para você, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a lhe dizer. Ela diz assim: o transtorno de depressão é um transtorno de adaptação que surge nas circunstâncias em que o indivíduo sofre um estresse emocional identificável. A condição que ocorre o estresse normalmente é pontual. Busca o caminho iluminativo e utiliza o benefício das terapias espirituais energéticas a fim de reestruturar as forças físicas, mentais e espirituais, dos recursos emanados da água fluidificada, dos passes magnéticos e espirituais e dos estudos psicoespirituais que auxiliam a aplicar os mecanismos de reparação, superação e equilíbrio. Então, Júlia, é um momento muito transitório na sua vida. É um momento difícil de superação, conforme a doutora Anise diz, mas é um momento que requer algumas atitudes, algumas determinações. Você colocar limites, né, na relação com a mãe e a sogra, que estão controladoras dentro do seu lar, coloca limites. Começa a acolher um pouco a sua criança, o seu bebê. Faz um tratamento psicoterapêutico. Vai ser fundamental para ajudar você a superar esse momento de transição. Afinal de contas, você sofreu a perda daquela sensualidade de uma namorada, passou a ser esposa, de esposa passou a ser mãe, e de mãe, de repente, você se viu alguém só amamentando, sem condições temporárias de assumir o controle da sua casa. Então, é o momento de você assumir esse controle. Sim, tratar, sim, essa depressão, porque ela é passageira. É necessário uma medicação, é necessário uma terapia, é necessário um tratamento espiritual que com certeza vai te fortalecer. E lógico, o amor. O amor vai te fortalecer muito. O amor que o seu marido tem por você, você por ele e vocês dois pelo bebê. Então, é isso aí. É temporário e daqui um pouquinho você já vai estar uma super mãe, uma super esposa. Mas não se cobre por isso, não se obrigue a isso. Tudo tem um momento certo, tudo acontece na hora certa. Então é isso.
se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, nós podemos, trocar figurinhas e reconstruir as suas emoções juntas. Então, para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, muito amor e alegria, nós deixamos aqui um beijinho mega carinhoso para você. Muita paz.